Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Nós estamos alegres por mais uma noite que o Senhor tem nos dado, por mais um dia de cultuarmos ao Senhor, amém? Queria que você se colocasse de pé. Você que está na sua casa, separe um lugar para você poder cultuar conosco, na tua sala, no teu quarto, onde você estiver. Mas separe esse momento para cultuar ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa noite, por mais esse dia. Levante suas mãos se você puder. Comece agora a engrandecer e adorar o nome desse Deus. Comece a agradecer pelos livramentos que Deus tem te dado. Comece a agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado à sua família. Comece a agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Comece a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, amém? Comece a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na tua igreja. Comece a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na tua casa, na tua família. Comece a louvar e engrandecer o nome desse Deus que é maravilhoso, amém? Comece a louvar e adorar o nome desse Deus que é grandioso. Adore o nome dele, adore e exalte o seu nome. Adore e exalte o seu nome. Ele é digno, ele é grande, ele é maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado é o nome do Senhor, o justo juiz, querido. Ele é santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Exalte e adore o nome dele. Oh Deus, essa noite, Pai, nós queremos levantar a nossa voz, Senhor, e te dizer: Deus, tudo é teu, Senhor, e tudo é para ti, Senhor. Louvamos o teu nome, engrandecemos. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Ah, Deus, o nosso louvor é teu nessa noite. A nossa adoração é tua, Senhor, nessa noite, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Te bendizemos, Senhor. Oh Deus, te exaltamos, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós queremos declarar a quem quer que seja, Deus, que só Tu és. Ah, Deus, só Tu és santo. Só Tu és grande e maravilhoso, Pai. E nós vamos te adorar nessa noite. Receba a nossa adoração. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. E manifesta a Tua presença neste lugar, Senhor. Manifesta a Tua presença neste lugar, ó Deus. Manifesta a Tua presença em cada casa, Senhor, que está nos ouvindo, que está cultuando conosco, Senhor. Opera Teus milagres nessa noite, ó Deus, trazendo cura, salvação, libertação, ó Deus. A cada lar, ó Deus, onde essa palavra está chegando, que haja cura, que haja salvação, que haja transformação, Deus, em nome de Jesus, amém
e amém, Senhor Deus. Glórias ao teu nome, Pai. Acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é para mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim.
a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar. Tudo pra Ele, tudo pra Ele. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. e mesmo se eu me abalar, O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. aleluias! Glórias ao teu nome, Senhor. Glorifique a Ele, querido, glorifique a Ele. Exalte ao nome dEle. Aleluias! Oh Deus, Pai amado. Aleluia, Pai. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso
trovão, como trovão. Nós temos alguns nomes que nós vamos clamar nesta hora. Estaremos orando pela vida da nossa irmã Rebeca, né? Que nós temos clamado pela vida dela. Nossa irmã está esperando uma cirurgia da coluna, está fazendo uma campanha, né, financeira para poder financiar esta cirurgia, né? Nosso irmão Edmilson, pai de nossa irmã Elaine, continua, né, aguardando, né, um fígado. Ele entrou na fila, saiu o fígado, mas teve uma parada cardíaca, perdeu o fígado, né, irmãos, porque ele ficou internado, entubado, mas agora ele está na fila de novo, aguardando, e está internado. Precisa do nosso clamor, da nossa oração, e a gente precisa estar orando pela vida do nosso irmão. A oração é contínua, irmão. Vamos estar orando pelo primo da nossa irmã Rosângela também. Ele fez uma cirurgia de coração, graças a Deus correu tudo bem, porém descobriu que ele está com uma veia entupida no cérebro, irmão. Nós precisamos clamar pela vida dele, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele atende a nossa oração. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, a nossa vida. E também vamos orar pelo propósito do imóvel, né, irmãos? A gente está em detalhes do imóvel, então precisa da nossa oração. A gente precisa continuar orando, clamando ao Senhor. O propósito da igreja é esse: está em contínua oração, amém? Erguemos as nossas mãos. Você que está em casa, estenda as tuas mãos para o alto e vamos orar conosco. Pai, diante da tua presença, ó Deus, nós colocamos esses nomes diante de ti, ó Pai, pois a tua palavra diz que tudo que a tua igreja ligar nesta terra será ligado no céu, ó Deus querido, Pai de glória. Ó Deus, batei, a porta se abrirá, buscai e achareis, está escrito na tua palavra, Pai, e adentramos na tua presença, ó Pai querido,
querido Pai amado, não para pedir algo ao nosso favor, mas em favor destas vidas, ó Pai, que carecem do Teu socorro neste momento, que carecem das Tuas boas mãos, ó Pai querido, Pai amado. A Tua palavra diz que nós não sabemos como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, Senhor. Isso nos mostra que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, ó Pai. Basta uma palavra Tua, Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor, e os Teus filhos, ó Pai, serão curados, serão alcançados, ó Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Colocamos, ó Pai, essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai querido, Pai de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus bendito, Pai amado. Toma essas famílias, ó Pai, que estão apreensivas, ó Pai, aguardando, Senhor, uma resposta, ó Senhor, na saúde dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa rica e poderosamente, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Senta um pouquinho, querido, fica à vontade, você está na casa do Pai. Amém, glória a Deus. Irmãos amados, dia 11 de novembro, quarta-feira, nós estaremos retornando com nossos cultos de quarta-feira. E como será o nosso retorno, irmão? Será com uma série de mensagens. A gente tem colocado algumas coisas da visão da igreja para os irmãos. Só que nós vamos trazer em formas de estudo, né, em PDF, tá? Os irmãos que quiserem, nós vamos estar transmitindo para os irmãos em PDF. Depois os irmãos que quiserem podem imprimir. É para abençoar a nossa igreja, amém? Glória a Jesus, para não ter custo para cá e nem para você. Você vai ter em PDF, pode botar no seu computador, estudar a hora que você quiser, amém? Glória a Jesus. Depois eu vou estar passando, né, para o PDF. No dia 11 a gente vem. O primeiro estudo que a gente vai trabalhar, a primeira é fortalecendo as bases. Vai ser a nossa missão agora, fortalecer as bases, né? E a primeira estudo que a gente vai dar é sobre visão de reino. Entendeu o que é reino de Deus? Irmãos, quando a gente entende o que é reino de Deus, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. O nosso serviço muda. Nosso serviço para Deus, a maneira que a gente serve, tudo muda. Eu estou falando porque eu sou o primeiro a gozar, né, irmão? Estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou vendo isso, e é verdade. Tudo muda. E eu tenho certeza que vão ser dias de mergulhos profundos que a gente vai dar nesse lugar. Depois nós vamos falar sobre sacerdócio, porque a gente acha que sacerdócio é uma função somente pastoral, mas não é. O Senhor levantou uma nação sacerdotal. Ele sempre desejou ter comunhão com os homens. Foi assim desde o início, na criação, mas isso se perdeu no caminho. Por quê? Porque o homem, ele se afastou de Deus pela desobediência. Mas a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, o Senhor descia todo final de tarde para conversar com o homem lá no jardim. Isso é sacerdócio. Isso Deus sempre quis trazer. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, vocês lembram disso? Quando Deus tira o povo, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus vira para Moisés e fala assim: eu estou levantando um povo santo, uma nação sacerdotal. Sempre foi essa a vontade de Deus. Aí a gente vai pegar o livro de 1 Pedro, se eu não me engano é 1 Pedro capítulo 2. Ele vai dizer que nós somos sacerdócio santo, nação eleita. Você está entendendo como as coisas... Então a gente precisa, quando a gente tem visão de reino, entendimento de reino e sacerdócio, nosso serviço muda. A gente não vem para a igreja para pegar uma bênção, porque nós já somos abençoados. Isso é uma consequência. O seu filho não faz campanha para você dar alguma coisa para ele, ou faz? Não, você dá porque ele é seu, porque ele é seu filho. E aí a gente vai entender tudo isso. Vamos entender paternidade. E vão ser dias de mergulhos profundos para a nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então a partir do dia 11,
de novembro, retornamos com nossos cultos quarta-feira. Pastor, precisa fazer inscrição? No princípio não vai ser necessário fazer inscrição, irmãos, né? A gente vai ver conforme for, né, a frequência. Aí a gente vai vendo os métodos que nós vamos usar. Amém, queridos? Né? Porque teve muitas pessoas hoje cedo que tentou se inscrever e não conseguiram. Nós acabamos de ter um culto aqui com 8 vagas, sabe? Alguém impediu alguém de vir cultuar e não veio cultuar. Isso é triste, né? Então a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando para isso, né? Mas você é honroso, você precisa ser honrado, você que está aqui, amém? Nós vamos estar abençoando em nome de Jesus. Tome seu envelope, está aí na cadeira, vamos ofertar, vamos plantar na obra de Deus. Não fique constrangido, erga aí, sentados mesmo, nós vamos orar. Você que está em casa, se você desejar cooperar com essa obra, coopere. É um prazer, né? Aqui desse lado de cá, para você que está em casa, tá? Desse lado de cá nós temos um QR Code, né? Que vai te dirigir direto para a nossa conta bancária. É só você apontar a câmera do teu celular e vai dirigir você para a conta bancária. Do lado de cá, esse QR Code, ele vai te colocar linkado com a nossa secretaria. Aqui você pode pedir um boleto bancário, né? E vai ser gerado um boleto bancário, será enviado para a sua casa e você vai poder fazer a sua oferta em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Irmão, nós estamos trabalhando, nós temos sonhado e sonhado muito, né? E entramos aí no propósito de comprar a propriedade aqui do lado, e isso tem desafios, né? E essa semana agora nós estávamos conversando sobre os desafios que a gente tem aqui da igreja, porque a gente não pode comprar uma propriedade e parar com aquilo que a gente precisa continuar fazendo. A gente precisa prosseguir com os desafios, né? E a gente precisa melhorar a nossa capacidade sonora da igreja. Não é aumentar o som está legal, está bacana, pastor, mas para quem está em casa, né, precisa melhorar. Você tem assistido lá os programas? Às vezes tem um chiado, né? Você está em casa e você está ouvindo talvez chiado. A gente precisa melhorar, e tudo isso é caro, irmão, não é barato. Vou falar para vocês, né? A gente está fazendo essa filmagem aqui e a gente precisa melhorar a nossa câmera. Então isso não é barato. Então a gente precisa ter foco naquilo que Deus está promovendo para a nossa vida. Não, para ficar tudo maneiro, pastor, a gente agora quer moderninho. Não, irmão, a gente quer transmitir coisas com qualidade para que vidas sejam abençoadas de maneira poderosa também, como nós estamos sendo abençoados aqui no templo, amém? Glória a Jesus. Erga o teu envelope, vamos orar. Pai, diante da tua presença, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome por tudo que tu és. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona de poder plantar na tua obra. Ó Deus querido, Pai amado, como é bom poder, ó Pai querido, plantar na tua obra, porque a semente, Senhor, ela não é para nós, a semente o Senhor nos dá para que nós possamos plantá-la, pois o pão o Senhor já tem dado a cada dia a cada um de nós, Pai. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai querido, Pai amado, por tudo que tu és na nossa vida, ó Pai querido, Pai amado, pois com muita alegria iremos ofertar na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa sair do teu lugar, tá, irmão? Os obreiros vão passar aí recolhendo as ofertas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Caminho. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vitorioso é, na tempestade está. Aleluia. Você crê que esse nome é imutável? Você acredita que esse Deus é imutável? Porque Ele é. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre Ele será. Amém? A paz do Senhor, boa noite. Boa noite para você que está em casa, me ouvindo nesse momento. Eu peço aos irmãos que peguem as suas Bíblias. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Relembrar uma história que é bastante conhecida. E a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é viva, ela é atual, ela tem ensinamento para nós, ela tem direção para nós. A palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que a gente precisa. Nós precisamos somente aprender a utilizar aquilo que ela nos oferece. Porque às vezes nós lemos a palavra de Deus,
Sabemos que aqui tem tudo o que a gente precisa, mas a gente tem uma dificuldade para entender de fato o que ela quer dizer. E Deus, Ele quer que a gente entendamos, Ele quer nos dar sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que nós estamos lendo. E muito mais nos dias de hoje, né? Porque estamos em momentos difíceis, momentos que está indo ao encontro com o que a palavra de Deus está escrito, com a volta de Cristo, né? Sabemos que passamos por muitos momentos difíceis e às vezes nos perdemos em alguns momentos porque não buscamos no lugar certo, a fonte certa para nos dar a direção que precisamos. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você e o meu desejo é que o Espírito Santo testifique no seu coração aquilo que Ele já ministrou no meu coração. Amém? Abram comigo no livro de Juízes, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4. Versículo 4 e 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assensoriar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Essa história, ela relata Sansão, né? É a história de Sansão. No capítulo 13, 14, 15 e 16, aqui é contado, do livro de Juízes, é contado toda a história de Sansão, toda a vida de Sansão, desde o seu nascimento até a sua morte. E aqui nessa palavra, no capítulo 13, é algo interessante, é algo que Deus falou comigo muito fortemente, sabe? Porque quando a mãe de Sansão, ela era estéril, tá? Ela não poderia gerar filhos. E um anjo do Senhor apareceu, isso está relatado lá no capítulo 13. Um anjo apareceu à mãe de Sansão e disse que ela daria luz a um filho. Aquela mulher geraria um propósito. Tinha um propósito sobre a vida de Sansão. E aquela mulher, quando é prometida aquele filho àquela mulher, ela precisava se privar de algumas coisas. Por quê? Desde o ventre, Sansão, ele foi chamado para ser nazireu. Nazireu era um homem separado, era uma pessoa separada para o serviço de Deus. Lá no livro de Números, capítulo 6, ele detalha quais eram os votos que essa pessoa tinha que fazer diante de Deus, o que ela tinha que seguir, o que ela podia fazer e o que ela não podia fazer. E Sansão, ele foi separado desde o ventre. E algo que me chama a atenção, porque Israel, naquele momento em que aquela mulher é escolhida para gerar Sansão, Israel passava por uma fase difícil, por desobediência mesmo deles, porque é interessante como Deus é misericordioso, né? E como Deus foi misericordioso com o povo de Israel. E naquele momento, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus por 40 anos. E Deus sempre enviava uma provisão, enviava alguém para livrar Israel, mas Israel sempre voltava ao mesmo erro, sempre voltava a pecar. Parecia que nunca era o suficiente para o povo de Israel, tudo que Deus fazia. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e é gerado Sansão. É gerado Sansão para livrar o povo da opressão dos filisteus. E interessante que Deus, ele salta algumas coisas na palavra, Deus, ele revela algumas coisas a nós. Os pais, quando o anjo apareceu, primeiramente a mãe de Sansão, ele aparece para ela e diz que ela vai gerar Sansão e fala ali todos os detalhes do que ela poderia fazer também e não poderia fazer, estando grávida. E aquela mulher, ela corre ao seu esposo, Manoá, para falar aquilo que tinha acontecido. E Manoá pede a Deus que aquele homem apareça novamente, porque ele queria
que aquilo fosse confirmado com ele também, né? Ele estava feliz. A esposa era estéril, imagine. Sempre com a chegada de uma criança, sempre traz muita alegria, né? Eu acredito que para aquela mulher, então, devia ter sido algo maravilhoso. E ainda mais porque ela geraria um propósito. Aquele filho não foi gerado à toa. Aquele filho tinha um propósito sobre a vida daquele filho. E o interessante é que quando aquele homem aparece, Manoá fica feliz e ele pergunta àquele homem, ele tem aquela preocupação de saber como ele deveria criar aquele filho. Como que ele deveria criar aquele filho? Qual seria o serviço daquele filho? No capítulo 13, versículo 12, está relatado isso, que Manoá, ele se preocupa em como criar aquela criança, porque Deus havia um propósito sobre a vida de Sansão desde o ventre. Mas ele precisava de direcionamento para que aquele filho crescesse. Ele tinha aquela preocupação, ele era temente. Aqui, na palavra, demonstra que Manoá e sua esposa eram tementes a Deus, porque eles se preocupavam em criar, eles se preocuparam naquele momento em criar o filho, para que o filho cumprisse aquele propósito. Eles tinham essa preocupação. Nós sabemos que na história, Sansão, ele deslizou por diversas vezes. Mas algo que eu coloco no meu coração para você, mãe e pai, o que a palavra de Deus nos ensina nesse momento. Pergunte a Deus sobre o que Ele quer para a vida do seu filho. Sempre. Sempre busque em Deus aquilo que Deus quer para a vida do seu filho e busque criar os seus filhos sobre essa promessa. Porque nós, como pais e como mães, lógico, nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, é lógico. Nossa, qual é a mãe, né, que você vai perguntar? Temos aqui muitas mães aqui nessa noite. Se você deseja que seu filho cresça e seja bem-sucedido, ou você quer que ele cresça e seja alguém perdido por aí? Lógico que não. A mãe e o pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Mas é importante também você ter a preocupação de criar o seu filho para o propósito que Deus tem para a vida dele. Sabe, é importante você se esforçar para que você consiga conduzir o seu filho dentro daquilo que Deus já estabeleceu para ele. A mãe de Sansão, quando o anjo aparece a ela, o anjo lhe dá algumas especificações, algumas coisas que ela não poderia fazer, não poderia beber bebida forte, não poderia comer coisa imunda. Mas por quê? Porque Sansão já estava separado desde o ventre. Desde o ventre, Sansão já era ordenado a ser um nazireu, a ser alguém separado. E para aquilo acontecer, a mãe precisava abrir mão de algumas coisas. A mãe, ela precisava renunciar a algumas coisas por amor ao propósito do filho que estava sendo gerado em seu ventre. E Deus, Ele deseja que nós também estejamos dispostos a abrir mão de alguma coisa. Abrir mão das nossas vontades, muitas das vezes, em favor do cumprimento do propósito para os nossos filhos. E é isso que a palavra nos ensina na história de Sansão. Aquela mulher, ela renunciou a muitas coisas, mas ela sabia o porquê ela era necessário. E ela não pensou duas vezes, porque ela cumpriu. E ela cumpriu tudo o que precisava para que Sansão tivesse desde o ventre uma vida adiante e caminhando sobre o que Deus tinha separado para ele. Então, mãe e pai, a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite é a mensagem que Deus também coloca no meu coração. Que estejamos atentos àquilo que Deus quer para nós. Lógico, a gente quer sempre o melhor, mas precisamos ter cuidado para a gente também não despejar sobre os nossos filhos muitas expectativas, porque às vezes a gente planeja algumas coisas na nossa vida e nem sempre acontece da forma como a gente deseja, não é verdade? E aí a gente, às vezes, tem a necessidade de que aquilo que não aconteceu comigo tem que acontecer com ele. Não, mas ele vai ter que ser assim, mas ele vai ter que seguir essa profissão, mas ele vai ter que se comportar dessa maneira, ele vai ter que gostar dessas coisas. E a palavra de Deus nos ensina que não é por aí. Nós precisamos aprender, e que nós vamos aprender nessa noite com Manoá e a sua esposa, a olhar para Cristo, a perguntar a Deus, qual é o serviço, qual é o propósito? Para que propósito o Senhor escolheu o meu filho? E me ensina, e peça a Ele entendimento e sabedoria para que o seu filho venha a ser sempre conduzido diante e por aquilo que Deus prometeu e por aquele propósito que Deus tem nos seus filhos. Mas Sansão, ele também nos ensina que
nem sempre as coisas acontecem da forma como nós desejamos. Os pais criaram Sansão para cumprir um propósito. Os pais fizeram a sua parte. Sansão, ele cumpriu algumas coisas, mas ele pecou em várias outras. Mas eu vejo aqui que talvez, se não fosse esse amor desse pai e da mãe em ensinar o seu filho desde pequeno, talvez a tragédia que aconteceu com Sansão, né, a queda que aconteceu com Sansão, poderia ter sido bem pior. Poderia ter sido bem pior. Então, assim, mãe e pai, não se sintam culpados se porventura vocês têm se esforçado, vocês têm orado, vocês têm pedido, vocês têm feito as coisas da maneira como Deus tem direcionado. E talvez eu estou falando para pai e mãe aqui que se esforçam realmente em levar, em guiar os seus filhos pelo propósito de Deus, ensinam em casa, falam da palavra de Deus, mas talvez os seus filhos ainda não tiveram o encontro com Deus. Mas a mensagem que eu quero deixar nessa noite, eu inicio essa mensagem dizendo para você: não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Continue instruindo, continue ensinando, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez não seja no tempo que você deseja, mas será no tempo que Ele quer. Amém? Aleluia. Essa é uma breve mensagem inicial sobre o que Deus colocou no meu coração, mas aqui eu quero entrar um pouco mais a fundo sobre o que Sansão fez, os indícios que Sansão apresentou para que a queda de Sansão fosse algo iminente. Sabe? No capítulo 14, diz que Sansão, ele escolhe uma mulher para se casar, tá? Sansão, ele cresceu como um nazireu, ele estava seguindo os votos. Sansão tinha aquele cabelo comprido, né, como a Bíblia relata, por conta do voto do nazireu. Os nazireus não podiam cortar o cabelo, eles tinham que deixar o cabelo crescer. Aquele cabelo era sinal de que ele era alguém separado para Deus. Nos cabelos de Sansão estavam ali a identidade de quem Sansão era. Ele era alguém separado por Deus e separado para o serviço de Deus. E algo também que a palavra de Deus nos ensina e nos aponta é que Israel, ele vinha numa pegada de erro. Levanta, cai, Deus manda alguém vai lá, luta, combate, ganha os inimigos. O povo de Israel é vitorioso, mas em algum momento o povo de Israel cai novamente. Só que dessa vez, Sansão tinha um propósito diferente sobre a vida de Sansão. Sansão, ele foi um dos líderes de Israel, um dos juízes de Israel. E Deus, ele queria dessa vez, Deus queria separar um líder para Israel que não somente vencesse batalhas, mas Deus queria separar para Israel alguém que tivesse uma conduta santa. Alguém que tivesse uma conduta que o povo, ao olhar, tivesse alguma referência. Porque Deus ele pensa em tudo, não é verdade? Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu acredito que quando Deus estabelece esse propósito sobre a vida de Sansão, era porque Deus amava tanto Israel, que Deus estava dando mais uma chance para o povo ter alguém ali como referência, sabe? E esse era o propósito sobre Sansão, que ele fosse não só um líder, mas que ele fosse alguém diferenciado, que ele fosse alguém que fosse separado, alguém que teria um estilo de vida diferente, alguém que inspiraria outras pessoas a servirem a Deus com desejo, com vontade, com devoção, com obediência. Esse era o propósito. Porque quando o nazireu ele era separado para isso, para viver uma vida de propósito para Deus. Sansão, ele deixa seus cabelos crescer, mas Sansão, ele cumpre até alguns votos, mas ele tem muita dificuldade em cumprir outros. E aqui já é um ponto de um indício que levaria Sansão à queda: dificuldade em cumprir votos, dificuldade em cumprir leis, em cumprir algo que já estava estabelecido pela palavra de Deus. Quando Sansão escolhe uma mulher filisteia, lá no capítulo 14, ele escolhe uma mulher para se casar, e quando ele olha aquela mulher, ele vai até o seu pai e fala: pai, eu gostei tanto daquela mulher para me casar. E o pai dele, né, fala: mas será que não tem ninguém entre seus irmãos, nenhum filho de seus irmãos para você se casar? Alguém que faça parte, que esteja aqui dentro do propósito, que é Israel, porque
naquele tempo, os pais eles tinham essa autonomia, né, de escolher os filhos, né, para os pretendentes dos seus filhos. E só que Israel, existia uma lei, né, sobre Israel que Deus Israel ele poderia se casar e era o que Deus mandava, que se casasse com alguém de dentro do povo, alguém que fazia parte ali do povo de Israel também, para que eles não se contaminassem. Deus não aprovava o casamento do povo de Israel com alguém do povo de Israel com algum povo de fora, porque Deus não queria que houvesse essa mistura, porque o propósito para o povo de Israel era sempre que eles fossem uma geração eleita, como o pastor falou, alguém separado, sabe? Só que Sansão, naquele momento, ele deseja aquela mulher e ele diz para o seu pai, quando o seu pai fala isso para ele, mas será que não tem ninguém aqui que faça parte daqui do propósito, daquilo que Deus estabeleceu, Sansão, para que você fique aqui dentro do propósito? Só que Sansão, ele, não, pai, só aquela me interessa. Sansão, quando ele expõe isso, na verdade, para mim, né, e para nós, muitas das vezes nós agimos assim, né? Queremos aquilo que atende às nossas necessidades, aquilo que os nossos olhos desejam. E às vezes não nos atentamos para o que Deus quer sobre as nossas vidas. Deus nos dá a opção de escolha, sabe? Eu penso assim, Deus ele não interfere. Deus, na verdade, quando nós decidimos colocar Deus à frente para que Ele nos direcione, amém. Ele vai preparar o cenário ali para você tomar a decisão correta. Só que a Bíblia não relata que Sansão foi até Deus para pedir alguma orientação sobre quem ele deveria se casar, né? E aqui ele só quis casar com aquela mulher porque aquela mulher atraía ele de alguma maneira. E ele se casou com aquela mulher. Porém, aquela mulher, quando ele escolhe aquela mulher para casar, acontece uma situação em que na festa do casamento, Sansão ele dá um enigma. Na verdade, antes disso, quando Samuel faz essa escolha, Samuel vai até os seus pais para contar sobre a sua escolha. No capítulo 14 diz que Sansão, quando vai ao encontro daquela mulher para pedir ela em casamento, enfim, ele encontra um leão. E o Sansão, ele mata aquele leão com as suas próprias mãos. Porém, na volta do caminho, quando ele vê aquele leão morto, e era o leão que ele tinha matado, ele vê ali um enxame de abelhas, só que um dos votos do Nazireu era não tocar em corpos mortos, seja de animal, seja de humano, era um voto, ele precisava cumprir. E ali Sansão, mais uma vez, a dificuldade que Sansão tinha de cumprir voto, propósito. Ele vai até ali, aquele leão, e ali tem um enxame de abelha, ali ele pega um favo de mel e vai comendo aquele favo de mel. E ele leva até para os pais comerem, e os pais nem sabiam de onde vinha aquele mel, mas ele oferece ali para o pai também, para a mãe. E você vê aqui a dificuldade e a falta de sensibilidade que Sansão tinha e da preocupação de cumprir o que já estava estabelecido para a vida dele. Quando Sansão dá aquele enigma para aqueles homens, e aí ele acha o leão, e ali no dia do casamento ele dá um enigma, né, para o povo que estava participando daquela festa, né? E aquele enigma, ele promete algo. Se alguém descobrisse aquele enigma, ele daria 30 roupas, 30 vestes, né, bonitas de festa para quem descobrisse. E aí, só que aqueles homens estavam com muita dificuldade de descobrir aquele enigma. E eles foram até a mulher que Sansão escolhera para ser sua esposa. E ali já começa. Eles vão até essa mulher e pede para que aquela mulher venha persuadir Sansão para que eles venham descobrir o enigma. E eles fazem uma ameaça para aquela mulher, que se ela não entregasse o enigma, se ela não entregasse o que de fato ele estava querendo saber, né, o enigma, descobrisse, ele mataria sua família, mataria ela e mataria seu pai. E aquela mulher consegue o que ela queria. E ela persuade
Sansão. Aqui foi a primeira vez que Sansão é persuadido por uma mulher para entregar um segredo. E naquela situação toda, ela insiste com Sansão para que Sansão entregasse aquele enigma, e Sansão não entrega, né? Ela chorou, ficou 7 dias, durante todo o período da festa do casamento, que foram 7 dias chorando, se lamentando, tentando convencer Sansão. Ele até foi um pouco resistente, mas não teve jeito, ele entregou o segredo para aquela mulher. E aquela mulher contou lá para os filisteus, contou lá para aquele povo que precisava, que queria saber. E aí, Sansão teve que cumprir o que ele tinha prometido, porque ele prometeu que se eles descobrissem, ele daria para eles vestes, né? Vestes de festas e tudo mais. E aí Sansão, ele fica irritado porque eles descobriram o enigma, sabe? Que mostra aqui que... E Sansão teve que buscar, Sansão teve que descer e lutar com alguns homens de uma cidade para poder buscar, para poder pegar aquelas vestes. E o que eu aprendo aqui, Sansão, desnecessariamente, ele cumpriu aquilo ali, né? Ele precisava cumprir, ele precisava entregar aquelas roupas ali, mas aquela batalha, na verdade, era totalmente desnecessária. Aqui mostra que Sansão, na verdade, dentro do seu íntimo, eu acho que ele achava que ele podia tudo, sabe? Aquele enigma, ninguém nunca ia descobrir. Ele era o poderoso, ele que sabia de tudo. E entrou em batalhas desnecessárias, entrou numa batalha desnecessária porque ele precisava cumprir aquilo que ele prometeu para aquele povo ali, para aqueles homens. Mas não era necessário que ele fizesse aquilo. Mas ele tinha que cumprir. E ele foi lá e cumpriu o que ele tinha que fazer, né? E as escolhas de Sansão, ela sempre aponta para a queda dele, sempre aponta para o fracasso dele. No capítulo 15 diz que Sansão vence 1.000 homens com uma queixada de jumento diante de uma situação. Sansão é capturado, mas depois Sansão é capturado, mas não é morto. E ali os seus inimigos vêm até ele e ele consegue ali derrotar 1.000 homens com uma queixada de jumento. O que me prova aqui que Sansão, por mais que ele não cumprisse totalmente os votos que ele precisava, mas pela misericórdia, Deus ainda capacitava Sansão. Sansão ainda era vitorioso quando ele se prontificava a lutar, a guerrear. Mas no íntimo dele, ele não era totalmente devotado àquilo que Deus queria para a vida dele. O interesse de Deus e a vontade de Deus era que o propósito para a vida de Sansão fosse cumprido na totalidade, não só em partes. Deus não queria só dar força para Sansão, mas Deus queria que Sansão fosse alguém que inspirasse, fosse alguém de exemplo aonde ele estivesse, fosse um líder de exemplo. E nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, nós sabemos aquilo que Deus quer para nós, mas cumprimos parte daquilo que Deus quer que nós venhamos a cumprir. Algo interessante que nessa palavra você vê que Sansão, ele quebra alguns votos, mas os seus cabelos ele não corta. Por quê? O cabelo de Sansão mexia diretamente com a identidade dele. Sansão, quando passava pelos lugares e as pessoas viam Sansão com aquele cabelo, via, nossa, ali vai um nazireu. Ele é um homem separado. Mas, na verdade, no fundo, Sansão não era tão assim. Ele descumpria algumas coisas. E nós precisamos ter o cuidado e o desejo de cumprir sempre tudo aquilo que Deus nos designar. Não só em parte, sabe? Não cumprir só aquilo que por um momento ou por alguma situação vai nos colocar em evidência. Não, eu vou cumprir isso aqui porque isso aqui me bota em evidência. Meu cabelo eu não corto porque isso aqui eles veem que eu tenho a força, eu sou nazireu, eu sou separado. Sabe, o cabelo de Sansão refletia a identidade dele. E precisamos sempre estar atentos, sempre nos examinando, Senhor, no que eu estou errando? O que eu estou deixando de cumprir? Me mostra, Senhor, o que eu estou deixando de cumprir? Porque as nossas escolhas, querido, vai interferir diretamente no nosso futuro.
As nossas escolhas na presença de Deus, as nossas escolhas na nossa vida, as nossas escolhas na nossa família. A nossa vida, ela é decisão desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, não é verdade? Toda hora a gente está decidindo sobre alguma coisa. Quando você abre os seus olhos e você acorda, você tem que decidir se primeiro você vai escovar o dente, se primeiro você vai orar, se primeiro você vai tomar teu café. Sempre vai ser uma decisão. A sua vida sempre vai estar... Decisões vão estar em torno da sua vida, sempre. E por isso mesmo a importância de sempre buscarmos em Deus a direção certa a tomar sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Porque o Pai, ele deseja que temos uma vida em comunhão com Ele e Ele está disposto a ter essa comunhão conosco. Mas a decisão de ter essa vida em comunhão, cumprindo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, cabe a nós. Não cabe a mais ninguém. O nosso esposo não pode tomar essa decisão por nós, os nossos filhos não podem tomar essa decisão por nós. Nós não podemos tomar essa decisão pelos nossos filhos, essa é uma decisão inteiramente individual. Inteiramente individual. No capítulo 16, Sansão mais uma vez se envolve com aquilo que Deus não tinha para ele. Sansão se envolve com uma prostituta. E Sansão se envolve com aquela prostituta e os inimigos, sabendo que Sansão estava em um determinado local por conta daquela prostituta, ele estava ali se contaminando, pecando mesmo. Eles fizeram emboscada, aguardando que Sansão saísse daquele lugar para poder atacar Sansão. Só que naquele momento eles não conseguiram nada porque eles previam que Sansão sairia em um determinado horário e Sansão saiu antes do previsto e ele não foi capturado, eles não pegaram Sansão. Deus, mais uma vez, com a sua infinita misericórdia, livra Sansão ali das mãos dos inimigos. Mas eles estavam sempre por ali. Só esperando uma brecha de Sansão para poder pegar Sansão de jeito. E logo em seguida, depois que ele tem encontro com aquela prostituta, mais à frente, no capítulo 16, no versículo 3, ele se encontra com Dalila. No versículo 4, na verdade, ele se encontra com Dalila. E ali ele se apaixona por Dalila. Se apaixona por Dalila. E mais uma vez ele atende aquilo que ele quer. Mais uma vez Sansão está em busca daquilo que satisfaz a sua carne, daquilo que satisfaz o seu desejo momentâneo. Mais uma vez Sansão vai ao encontro de Dalila, se apaixona por Dalila, pega Dalila como mulher para si, sem ao menos perguntar a Deus se aquilo era da vontade de Deus, se aquela decisão estava dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele toma ali Dalila por mulher. E é aquilo, né? Precisamos mais uma vez ter a atenção nas escolhas. O mundo, ele hoje nos apresenta muitas possibilidades e ele tenta nos enganar de diversas formas. Hoje você vê a famosa frase: não é errado se te faz feliz. Alguém já ouviu essa frase por aí? Eu já vi em rede social, em Facebook. Não é errado se te faz feliz. Não é errado, olha só. Satanás, ele vem tentar agir no nosso emocional. Sabe? Em todo momento ele vem tentar nos persuadir em assuntos que muitas das vezes não estão completos, sabe? Satanás, ele está sempre buscando uma fraqueza para que ele venha entrar, para que ele venha encontrar uma brecha, para que ele venha ali fazer o que ele deseja, que é nos destruir, porque a palavra de Deus diz, né, que ele só veio para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção de Satanás. Esse é o propósito dele e esse propósito ele vai levar até o fim. Destruir aquilo que Deus tem para a sua vida, destruir a sua comunhão com Deus, destruir a sua identidade, destruir aquilo que em você é na presença de Deus, destruir a certeza do amor de Deus sobre a tua vida. Ele vem destruir a certeza de que Deus já te perdoou, de que Jesus já te perdoou, trazendo à sua memória sempre os pecados que você cometeu, trazendo à sua memória sempre os erros e os buracos que você caiu. Essa é a intenção dele mesmo, é te destruir. É te destruir. E nós só vamos dar essa autonomia a ele no momento que nós demos essa brecha. Mas
nós temos a palavra de Deus para nos orientar, não é verdade? E essa palavra, ela é viva. E ela tem resposta para você. E ela tem resposta para você. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Era algo que Sansão, ele não se preocupava muito em fazer, porque ele sempre estava se relacionando com pessoas erradas. Sansão sempre estava em lugares errados. Sansão estava sempre fazendo alianças erradas. Isso desagradava a Deus. Mas Deus ainda cumpria. O Espírito Santo ainda se apoderava de Sansão pela misericórdia em algumas vezes quando havia a necessidade, porque Deus, ele tem um propósito sobre nós, sabe? Deus, ele tem um propósito sobre nós. O desejo dele é que a gente viva a totalidade desse propósito e a totalidade do nosso chamado. O desejo de Deus é que a gente viva a plenitude de tudo aquilo que ele tem para nós. Mas, infelizmente, isso não só depende de Deus, porque o desejo dele é que nós vivamos, mas não depende só dele. Depende de mim, depende de você. Estreitamente de mim e de você. E Sansão, aqui ele nunca se preocupou em, será que eu estou fazendo errado, Deus? Será que, não é aquela consultinha básica assim, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu posso? Não, ele não se preocupou. Um exemplo de um homem na palavra de Deus, né, que diz que sempre fazia o contrário, era José, né? José é um bom exemplo para nós. José, quando estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar se oferecia e insistia ali com José para que eles caíssem, para que eles pecassem. Porém, José, ele tinha temor a Deus. Ele tinha um temor. José já agia de uma maneira diferente. E é esse o coração, e é isso que tem que estar nos nossos corações. Sempre, antes de tomarmos qualquer decisão, buscarmos em Deus as respostas daquilo que a gente precisa. Sansão, ele descaradamente, ele se entrega. Quando ele conhece Dalila, logo de início, Dalila ela já se apresenta querendo saber de Sansão o que ele tinha, qual era o segredo dele. Sansão, Dalila, ela já se revela qual era o propósito, qual era a intenção de descobrir o segredo de Sansão, que era afligir ele. A palavra de Deus diz que ela pergunta, qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Peço-te que me consiste. Em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poder ser afligido? Ela já era escarada. Sansão, eu só quero saber o teu segredo para te destruir. Só isso que eu quero saber. Eu só quero saber qual era da sua vida, sabe? Que eu preciso atuar para te destruir por completo. Dalila já foi ali e já falou o que ela tinha que falar. E Sansão ignorou completamente. A finalidade que Dalila tinha para descobrir do que ela queria descobrir, por que ela queria descobrir o segredo dele. Ela ignorou completamente aquilo ali. Sansão ignorou completamente. O que mostra aqui que Sansão, ele realmente estava apoiado na sua força. Sansão, ele começa a brincar com Dalila, falando, não, mas se você fizer assim, você vai ter minha força. E no capítulo 16, ele está detalhado aqui, às vezes, o que Sansão falava para Dalila fazer, que dali ela descobriria a força dele. Então, Sansão vivia flertando ali com o pecado. Sansão não tinha problemas em flertar com o perigo. Precisamos ter esse cuidado. De flertar, de não flertar com o inimigo, porque as consequências podem ser bastante dolorosas. Você que está nos ouvindo, eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus possa fazer frutificar essa palavra no teu coração e que você possa ser fortalecido nessa noite, em nome de Jesus. Para terminar.